Porque tudo que a gente está vendo acontecer neste momento não partiu dos Estados Unidos inicialmente, como até falava aqui a Mariana ontem, uma campanha de longo prazo, de 6 meses pelo menos, um trabalho que sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos para articular. Ó. E aí é interessante, né, Mariana, eu queria pegar esse ponto até para a gente amarrar e já me despedir de você, quando o embaixador diz que é aí nos Estados Unidos que tem que ter uma articulação neste momento. Ele fala da importância da movimentação no Brasil, das pessoas irem para as ruas, para as pessoas se manifestarem contra isso nos Estados Unidos, mas é lá nos Estados Unidos que é preciso ter uma atuação. E ele diz de influência, né? Um trabalho de influência na política, na imprensa. Eu queria saber, isso já está acontecendo de certa maneira? Hoje, mais cedo, a gente entrevistava aqui o professor Marcos Lisboa, e ele dizia que na academia, né, há um consenso de que foi um baita de um erro esse de Donald Trump, né, na academia da economia, né, dos professores de economia. Aí, como é que está o ambiente nos Estados Unidos? Os jornais também foram um pouco por esse caminho. O que as pessoas estão achando dessa taxa que Trump jogou para o Brasil? Olha, Fabiola, a gente viu aumentar muito fortemente a ansiedade aqui dos americanos essa semana, inclusive porque a tarifa ao Brasil não é a única que foi anunciada, né? Temos mais de 20, inclusive ontem à noite o presidente Trump voltou a falar em taxar em 35% o Canadá, que é, enfim, vizinho dos Estados Unidos e um dos maiores parceiros comerciais dos americanos, absolutamente central para a economia aqui do país. Inclusive para o Canadá, uma medida como essa, que se somaria ao que já temos de tarifa em 20%, quer dizer, seria devastador o efeito para os canadenses, né? Então, existe uma grande tensão e veja, o Trump, mais uma vez, justifica essa tarifa falando sobre fentanil, né? Tráfico de fentanil na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, mas os próprios dados americanos mostram que esse tráfico equivale a 0,2% do que é apreendido de fentanil no país. Então, assim, mais uma vez, uma justificativa que não parece se aplicar a uma medida tão danosa à economia de um país como essa, né? Agora, é curioso o que dizia o embaixador sobre o Eduardo Bolsonaro ser punido eventualmente por um crime de lesa pátria. Inclusive ontem, Fabiola, ventilou-se, né, no meio político em Brasília que haveria aí uma pressão de aliados de Jair Bolsonaro para fazê-lo pedir para Donald Trump recuar nas tarifas, né? Eu diria para você, Fabiola, que não pode existir nada mais fantasioso do que isso. E eu explico por quê. Porque em termos práticos, não há como fazê-lo, entendeu? Não existe a possibilidade de, uma vez, tendo feito campanha por 6 meses para buscar punições ao Brasil, sem nunca descartar a questão das tarifas da mesa, porque a gente sabe que se o foco original de Eduardo era muito mais sobre o ministro Alexandre de Moraes, as tarifas nunca foram descartadas por ele, não fez nenhuma gestão para tentar evitar tarifas comerciais ao Brasil, ao contrário. Então agora que você tirou o gênio da lâmpada, como é possível ir até a Casa Branca e pedir, olha, dá para você desfazer o que eu te pedi para acabar de fazer? Não existe essa possibilidade, né? Nem haveria aí esse grau de ascensão nem do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, nem do comentarista político Paulo Figueiredo para fazer o presidente Trump recuar numa medida desse tipo, que é uma medida que a gente lembra que cabe muito bem no pacote político dele, né, Fabiola? Ele está distribuindo tarifas pelo mundo e fulanizando os motivos conforme as suas conveniências políticas, né? Tanto no exemplo do Canadá que eu acabo de dar, como no caso do Brasil, né, Fabiola?